Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como dito no vídeo anterior, já estou gravando outro vídeo onde vou atender uma sugestão. Eu não vou falar mais os nomes de quem entra em contato comigo, seja pelos comentários ou pelos e-mails, porque eu acho que o pessoal fica meio assim receoso de fazer um comentário e acaba citando o nome, né? Sei lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma queridíssima inscrita enviou um e-mail pedindo uma sugestão para que eu falasse o que são os seres espirituais que eu tanto menciono. Também há outros dois e-mails, um perguntando quem são meus mentores e outro perguntando qual técnica de leitura de cartas eu utilizo, quantas perguntas o consulente tem direito a fazer e quanto tempo de consulta eu aplico. Vamos lá, né? Sobre meus mentores, eu refleti muito sobre isso, eu fiquei meio receosa de falar sobre isso. Depois que eu vi um programa no canal Vida Inteligente do meu prezadíssimo amigo Eustáquio Greco. Conhece Vida Inteligente? É um canal muito bom. Só assuntos interessantíssimos. Dá uma olhadinha lá. Eu vi esse programa lá no canal dele, eu fiquei mais receosa ainda. Aí, como sempre, na dúvida e no excesso de reflexão típico dos librianos, Shimada foi fazer uma oração. Shimada não pode falar quem são os mentores dela, tá? Não posso. Nem os mentores, nem os guardiões. Embora tenha dois tipos de guardiões comigo. Um dos tipos eu não posso falar também quem são. Os outros tipos, eu posso falar, mas eu não sei quem são, assim. Veja bem, os nomes dos seres utilizados em todas as vertentes são puramente humanos. As pessoas dão esses nomes aos seres, né? Para que possa. O nome é como se fosse o início de uma interação, um relacionamento mais próximo com o outro, né? Então, dá-se nomes aos seres da espiritualidade. Por que eu penso assim? Porque lá na espiritualidade ninguém chama um ao outro pelo nome, principalmente porque a comunicação é telepática, né? É como afirmar que eles têm cada um nome iria contradizer a individuação, que é um como parte do todo, né? E também ia contradizer a questão de hierarquia, é contradizer uma série de coisas.
sabe? Então, assim, eu não costumo questionar nada da espiritualidade, eu me movo por fé. Se apresentam, se manifestam, eu vejo, mas não pergunto o nome de ninguém, não. Por quê? Shimada é o nome do corpo. A essência não tem nome. A essência é que nem a gotinha de água salgada, parecendo uma lágrima que faz parte do oceano. A essência não tem nome. O corpo tem um nome. Estranhamente, eu não me comunico com ninguém usando o nome, né? Então, tem dois tipos de guardiões. Um dos tipos que eu posso falar sobre é muito estranho, porque a primeira vez que eu os vi, eu já era adulta, foi na casa do meu pai. Meu pai sempre dizia que haviam esses guardiões andando com ele. Mas como o meu pai tinha a crença dele que era xamânica, era meio xamânica e meio dentro da magia, né? Mas era muito forte o xamanismo. Eu não acreditava e nem desacreditava porque eu não conhecia ainda. Tanto meu pai quanto meu avô, o que eles me ensinaram sobre espiritualidade não possui nomes, siglas, classificações. Foi me ensinado práticas e porquê dessas práticas, né? Então, assim, ele se referia a eles como guardiões e eles sempre estavam com ele. Certa vez, inclusive uma das últimas vezes que toda a minha família, junto com a minha mãe, a última vez que a minha mãe esteve com a gente lá na casa do meu pai, porque eles eram separados, mas mantinham a amizade, né? Parecia que nada tinha acontecido. Então, de vez em quando, de vez em sempre, a gente ia para casa dele, que ele amava os netos. Minha mãe ia junto, minha irmã. A gente ia fazer uma reunião de família lá. Nesse dia especificamente, eu vi, se eu contei direito, 6 guardiões. Eu não tenho certeza se são 6 ou 7, porque eles estavam enfileirados um do lado do outro. Eles usavam uma capa da cor assim, como se fosse marrom muito escuro, quase preto, como se fosse um couro marrom muito escuro. Só que essa capa tinha um capuz e esse capuz cobria praticamente o rosto, fazia uma sombra, né? Vinha até aqui mais ou menos assim, então fazia uma sombra, não dava para ver rosto. E a capa, ela ia até o chão, a única coisa que dava para ver era a capa e cada um deles tinha uma espada. Nunca perguntei para o meu pai quem eles são exatamente, mas eu contei para o meu pai, pai, quem são esses de capa com capuz? Aí ele riu e disse, são os guardiões. Depois do almoço, a minha irmã pediu para tirar uma foto dela abraçando meu pai e, estranhamente, apareceu um espectro na frente dos dois. Era um espectro de energia avermelhada, parecendo fogo. E dava para ver nitidamente
o capuz da capa, né? E a espada. A espada dava para ver nitidamente, ele tava, aquele espectro tava praticamente de braços abertos, assim, como se estivesse protegendo. O mais estranho é que foi numa câmera digital. Eu mostrei para o meu pai, ele simplesmente ria. Ele ria quando algo que ele contava pra gente era confirmado assim naturalmente, né? Eu tenho essa foto em algum lugar. Aonde? Eu não sei dizer. Se eu conseguir encontrar, eu publico na aba comunidades. Se ninguém acreditar, não tem problema. Isso faz parte das histórias aqui da minha família, né? Então, depois que meu pai faleceu, eu comecei a ver esses guardiões em todo lugar que eu morei. Na primeira casa, depois quando eu me mudei no apartamento e agora aqui. Eles normalmente ficam nas divisas do terreno, assim, sabe? Mas eles circulam. Ou estão em pé no muro, mas sempre enfileirados assim. São 6 ou 7. Esses são um tipo de guardião, eles são, meu pai dizia que eles são hereditários, né? Eles acompanham alguns membros da família que herdam os dons, né? Não questiono e não tenho como questionar uma coisa que eu vejo, né? Vejo assim com clareza. Não é sempre que eles estão visíveis, mas vez ou outra eu vejo. Sobre o método que eu uso para ler cartas, eu não tenho método. Eu não aprendi a ler cartas em curso, fazendo curso nenhum, nem comprando revista de banca de jornal, nem lendo livrinho para memorizar significado de carta. Eu lembrei, simplesmente assim. Minha ex-cunhada na época era bruxa, ela lia tarô e ela simplesmente colocou o tarô na minha mão e disse para mim: lembra como é. Incrivelmente eu lembrei e foi uma péssima hora para lembrar, né? Porque estava tendo um churrasco de família e quando um dos familiares entrou e viu eu manipulando o tarô, daqui a pouco estava todo mundo no quarto pedindo leitura de tarô e começou a aparecer coisa que não foi legal, né? Até então eu não sabia, assim, não é à toa que tem que ser uma pessoa por vez, com discrição, assim, num lugar reservado, né? Há segredos que aparecem. E aí, quando a gente lembra, tem relação com os dons que a gente já tem despertado, né? Nessa vida, eu já tinha despertado dom de profecia e de revelação, os dois andam juntos. Então, na verdade, quando eu faço leitura, eu primeiro leio a energia do meu consulente. Através de discernimento da revelação e da profecia, as outras coisas vêm. Tanto é que ninguém faz pergunta, não. A pessoa se apresenta, eu me apresento, pergunto se está tudo bem. Tem aquela
conversa inicial formal, né? E eu simplesmente abro a mesa e começo a leitura. A pergunta do consulente aparece assim que ele pede a leitura ou quando eu olho para a pessoa. A energia dela está carregada das questões dela. As cartas, elas não falam, elas não dizem nada, elas só confirmam na não casualidade das coisas. O significado que corresponde a algo que eu estou vendo na pessoa simplesmente pula da minha mão. Falo isso com propriedade, por quê? Porque eu faço a mesma coisa sem as cartas. A confirmação vem ao longo dos dias na vida da pessoa. Porque o dom é o dom, né? Eu vi uma taróloga uma vez anunciando um curso que ela estava vendendo. E tem gente que pergunta, precisa ter dom? Não, não precisa ter dom, precisa sim. Se você não tiver o dom, você não é oraculista. Todas as pessoas têm dons, mas nem todos manifestam. Se o dom da profecia não estiver manifestado naquele que lê oráculos, é adivinhação. As cartas só vão confirmar para o oraculista aquilo que ele já está vendo antes de jogar as cartas, entende? Tô tossindo porque eu não quero falar. Não gosto de falar sobre isso, né? Por quê? Porque depois aparece alguém afetado aí falando, mas você tá falando de mim. Não, não tô falando de ninguém, tô falando de mim. Cada um tem um jeito de jogar, de fazer o seu trabalho, jogar. Não é um jogo, a vida não é um jogo, as pessoas não são peças de um jogo, tá? Cada um tem um jeito de trabalhar. O meu jeito é esse. Só que a verdade é, um oraculista, ele existe quando ele já despertou o seu dom, o dom da profecia, o dom da revelação. Simples assim. Ele não depende de nenhum oráculo como cartas, runas, búzios, nada disso. Ele vê tudo sem nenhuma ferramenta. Quando ele lança as ferramentas, que nem quando ele lança as cartas, ele já viu. Se não for assim, ou é adivinhação, ou é apenas interpretação do significado de uma carta. Nada mais. Lamento. Aqui na plataforma eu conheço entre aspas, né? Eu sou inscrita, assisto com segurança 2 oraculistas. Os 2 têm o dom de profecia e de revelação manifestados. É visível para mim. Todos os outros que eu vi, e também não tem tempo, não tenho tempo, prazo de tempo assim. Eu faço a leitura em 1 hora. Não. Tem leitura que dura 3 horas. E quanto a espiritualidade quiser falar com a pessoa, vai falar, né? E assim é. Não estipulo o tempo, não há perguntas. Acho isso interessante. Nenhum consulente meu chega para mim perguntando nada. Eu simplesmente falo o que eu tô vendo e pronto. Aí começa. E a minha leitura, ela é terapêutica no sentido que ela possui aconselhamento e orientação.
Isso quer dizer que através dos dons, tudo isso se transforma em terapia, embora eu seja terapeuta, né? Não é simplesmente falar qualquer coisa, trabalhar em cima de achismos, né? Um oraculista, ele jamais diz, sei lá, não sei, pode ser, talvez seja. Não. Esses termos não estão na boca de um oraculista. Ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que está vendo. Ele sabe quem é, ele sabe o que é o trabalho dele, né? Então, não tem método nenhum. É simplesmente é como é como uma terapia mais mística, porque há todo um movimento da espiritualidade e dos seres espirituais para que tudo que a pessoa tenha que saber, ela saiba. Inclusive porque ela está naquele estado no momento que está na minha frente. Por que a vida dela está do jeito que está a ponto de causar algum sofrimento. Assim, tá bom? Vocês desculpem, eu não... O meu trabalho como oraculista é do off. Tanto é que eu não promovo isso aqui. Eu cobro porque eu já vivi a experiência de receber pessoas aqui nessa casa mesmo, quando eu era adolescente, né? Eu já fazia isso. Só que eu não trabalhava com ferramentas nenhuma. Era só o dom da profecia e da revelação. E era muita gente que ficava vindo aqui, né? Vocês têm que entender que às vezes um oraculista, principalmente nos dias de hoje, ele vai cobrar, não é porque ele está querendo enriquecer em cima das desgraças humanas, tá? A gente não pode generalizar nada. Meu valor é simbólico porque, claro, eu tô neste mundo sujeito às coisas deste mundo, eu tenho que sobreviver e tenho que trabalhar para a espiritualidade, né? O meu trabalho com a espiritualidade é esse, é falar. Então, o valor que eu cobro é simbólico e também para impor um limite. Porque se eu não cobrasse, eu passaria o dia inteiro lendo carta, conversando, aconselhando meio mundo, né? As pessoas, infelizmente, elas criam uma dependência. Não é à toa que esse canal existe, ensinando autoconhecimento, autoanálise, para que a pessoa ela não dependa de um líder, de um mestre, de um guru, de um oráculo, de nada, para saber qual caminho que ela tem que seguir, porque o caminho é só dela. A vida que você vive é só sua. Não, não deveria ter interferências externas, né? Você tem que saber o que você quer, quem você é, para onde você quer ir, qual caminho você vai seguir, sem depender de outras pessoas. Em todos os meus atendimentos, de alguma forma eu vou deixar isso bem claro. Tanto é que há muitos aconselhamentos orientados para isso.
A fase adulta não significa se transformar numa pessoa chata, mal-humorada e carrancuda. Só significa uma pessoa que sabe andar com as próprias pernas, né? Não gosto, né? Os meus mentores e meus guardiões, minhas guardiãs, né? Esses outro tipo. Eu não posso falar e também não gosto, não seria confortável falar, porque toda vivência com a espiritualidade, toda relação com a espiritualidade é uma experiência puramente pessoal. Você não tem que provar nada para ninguém, você não precisa encontrar uma certeza com ninguém. É algo teu. Se você diz que sente, se você diz que vê, então é a tua vida. Só você sabe o que está dentro da tua vida, o que está dentro de você. A gente aprende autoconhecimento para aprender a discernir a complexidade, o labirinto que é a nossa mente junto com o nosso cérebro. Mas eu jamais posso chegar numa pessoa que diz assim, eu vi um fantasma. Jamais posso chegar nela e dizer assim, não, você não viu. É uma alucinação, é uma ilusão, é um reflexo do seu inconsciente. Jamais. Ainda mais porque eu estudo e há pequenos detalhes, pequenas nuances no relato de uma pessoa, a ponto de nós podermos discernir tudo isso. Quando uma pessoa diz, eu vi um fantasma, eu acredito nela. E não, meu primeiro parecer não vai ser alucinação, nem fantasia, nem nada disso. Não vai ser não. Tá bom? Eu tava vendo há pouco, né? Tem um vídeo meu com 13 visualizações. Sabe quanto que rende isso? 1 centavo. 13 visualizações rendem 1 centavo. Ainda bem que eu não dependo de internet para viver, né? O boca a boca funciona muito bem aqui onde eu moro. Embora meus consulentes sejam fixos, embora eu faça artesanato de tudo que é tipo que vocês possam imaginar, uma vida, né? Aprendi a fazer tudo isso quando criança, e desde criança eu trabalho com isso. Isso significa que Shimada está aqui porque ela tem um interesse em atender o chamado dela, e ela não pode ignorar o simples fato de que papai ama a humanidade de tal maneira que não tenho como descrever. Então tá, vamos falar dos seres espirituais que Shimada tanto diz. Não tenho como me referir a eles como nome, com nome, né? Mas vamos dizer assim. Cada ser pertence a uma frequência. Cada frequência vem ou de uma dimensão ou de um universo. A ciência
ela já comprovou 4 dimensões. Há a teoria, através da teoria das cordas ou dos muitos mundos, que podem ser 13. Sim, há muitas dimensões. Em cada universo há muitas dimensões. Eu não consigo ainda ter clareza se dentro do universo físico, do plano físico, há só esse universo ou há vários, assim como há várias dimensões. Porque assim como há um caminho específico para nós termos acesso ao inconsciente, que é uma área inacessível, vamos dizer que o plano físico ele seja o derradeiro. É por isso que se refere a ele como o fim, o começo e o fim. Imagine que todos os universos, dimensões, tudo, todas as esferas, todos os mundos, eles formassem uma gigantesca espiral. Nós estamos lá na pontinha, no fio da meada dessa grande espiral. Só que essa espiral, ela não está como se fosse um tornado. Ela é como uma mola pressionada. Essa espiral, ela está de um modo fechada assim. A sua espessura é como uma folha de papel. É por isso que se fala tanto do aqui e agora, né? Tudo está no aqui e agora. Todos os mundos estão no aqui e agora. Quando uma pessoa diz que viu um vulto, ela pode ter visto um vulto, sim, sabe por quê? Outras dimensões atravessam as nossas. Naquele momento, o vulto de alguém, vulto porque é muito rápido isso, pode ser percebido. Então, a gente chama de espiritual aquilo que está nos outros mundos. Yeshua disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Digamos que no mundo onde papai está numa dimensão superior e ele está sozinho, é como se ele fosse uma fonte que desce para todas as outras esferas. Ali no plano celeste há várias dimensões. Os humanos chamaram de hierarquia, inclusive dando hierarquias para os anjos, né? Não tem hierarquia no plano espiritual. Tem cada um num plano, num lugar. É um local apenas. Por isso que aqui, embora seja a região mais baixa, é o começo e o fim. Por quê? Porque o começo da espiral, ela se encontra com o fim dela.
Todos os mundos se encontram aqui. Não é à toa que o planeta Terra ele é tão prezado por todos os seres. Todos os mundos deixaram alguma contribuição aqui no planeta. É como o berçário cósmico. Um berçário onde algumas experiências são possíveis para a perpetuação das civilizações. Por quê? Porque existe algo antes de existirmos. Antes de cada um de nós existirmos, viemos de algum lugar, sabe? Não simplesmente de outra vida. Antes da primeira vida, nós viemos de algum lugar, né? Os seres espirituais englobam tudo isso. Tudo depende do trabalhar. Vamos supor, quando eu estou com um consulente, se esse consulente ele segue determinada religião, vamos usar o exemplo do meu querido Alexandre. Ele é um estudioso da religião afro. E com ele sempre aparece alguma entidade, eu não sei se eu posso chamar assim de entidade, orixá, né? Há muitos orixás que acabam aparecendo com ele e entidades também. Normalmente as entidades é que vêm trazer alguma mensagem, mas se for necessário, algum orixá ele se manifesta, aparece. Só que ele não fala. Ele simplesmente aparece. Quem se comunica e é telepaticamente são as entidades. Para que o meu consulente saiba quem é que está trazendo a mensagem para ele, a entidade me diz o nome dela. Ou ela vai se mostrar de uma forma que eu passe a descrição para o meu consulente e ele vai identificar. Por quê? Porque ele conhece a religião afro, eu não. As entidades da religião afro aparecem para mim, mas eu não sei identificar quem elas são. A não ser, por exemplo, a vovó, o vovô, que eu não gosto de chamar de preto velho, preto velha. Preta. A vovó. Eu gosto de chamar de vovó. Toda vestida de branco. Eu vejo ela desde quando a Bisa estava viva. Ela sempre estava junto com a Bisa. Ou ela, ou o preto velho, né? Então, assim, acaba que, uma vez que eles há um acesso de frequência, a comunicação normalmente acontece, mas isso varia do trabalho que eu estou fazendo. Por exemplo, um dobrador do vento, ele não basta ele ser apenas um alquimista capaz de manipular energias. Nós estamos num corpo limitado. Isso significa que para infringir as leis da física nós precisamos de seres dimensionais, seres de outros mundos. Não é tão simples. É isso que eu quero dizer com o trabalho conjunto.
O trabalho conjunto para o bem maior é uma realidade em todos os mundos, menos aqui, na sociedade humana. É cada um por si. Eu tenho estudado porque, por exemplo, quando uma entidade aparece para mim, pode parecer contraditório, né? Visto que eu falo que o espírito se molda à imagem do corpo. Como é um espírito de uma pessoa pode estar vivendo há tanto tempo, como é o caso das entidades. Eu não sei se vocês já perceberam, tantas entidades das religiões afro, quantos santos de algumas religiões cristãs foram pessoas como nós. A alma, ela não tem forma. O espírito tem a forma do corpo. Só que o espírito é uma energia deste plano. Com o passar do tempo, ou ela fica estagnada, ou ela será transformada. Como que entidades e santos se manifestam como se tivesse vontade própria? Porque eles não são eles não são bem exatamente isso que as pessoas acreditam. Eles não são que nem o Gasparzinho. Não são espíritos. As entidades da religião afro, os santos de algumas religiões cristãs, como eles já foram pessoas vivas aqui nesse plano para o nosso tempo elas estão no passado, elas ainda existem em outra dimensão. Por isso que é possível elas seguirem com o trabalho, com a espiritualidade. Não queiram entender isso. Tem muito a ver com física quântica, tá? A ciência, ela ainda vai explicar aquilo que chamam de sobrenatural. A espiritualidade, ela não se contradiz. Uma coisa é quando o ser humano tenta traduzir, comunicar, expressar algo que foge totalmente à realidade dela. Outra coisa é como aquilo que se quer descrever de fato é. Um exemplo, algumas pessoas como os místicos, eles podem trafegar livremente para o passado. Existe uma lei cósmica, ela é ativa em todos os mundos, porque é uma questão quântica. Não se pode avançar no tempo, apenas regredir. Ou seja, eu estou nesse tempo, eu só posso ir antes do tempo que eu estou, eu não posso ir à frente. Às vezes eu sou conduzido. É por isso que acontece às vezes da pessoa ter um prenúncio do futuro e estar acompanhada.
Só com uma ordem superior é que se vai ao futuro. Então, normalmente, quanto mais alta a frequência ou dimensão ou esfera, mais para trás se pode voltar, não pode avançar. Os entendedores entenderão, né? Mas digamos que entre nós, imagine muitas dimensões, muitos universos, muitos mundos, até chegar na fonte original, é chão, é muitos lugares habitados. Alguns, eles não têm aparência, não têm forma, só tem a voz, só tem uma vibração que a gente pode perceber. Há outros que são de dimensões bem densas, né? Uma coisa são as dimensões baixas, outras são as densas. As densas é onde está todo, é como se fosse um reduto de tudo que é ruim que é produzido, né? Nas regiões densas, eles não podem se mover aqui para esse plano que nem as pessoas imaginam. Por exemplo, um demônio vindo lá do inferno para atazanar a tua vida. Não pode. Por quê? Porque eles estão numa região mais densa, mais baixa que a nossa. Vir para esse mundo seria acessar o futuro. Não dá para explicar muito bem os seres. Às vezes eu ouço eles, mas essa voz não é como a voz humana que a gente pode definir é de mulher ou de homem, porque não há gênero na espiritualidade. Às vezes, vamos supor, um exemplo. Uma vez eu estava atendendo um consulente de uma religião afro e havia ele parecia um guerreiro. Eu vi toda a vestimenta dele e passei a descrição para o consulente para ele identificar. Xangô. Ele estava falando muito alto do lado do meu ouvido e ele estava muito bravo, ele estava dando uma bronca. O interessante é que ele não estava falando em português. E eu comentei isso com o meu consulente. Eu falei, eu não sei. Que ele falou assim: repete para mim o que exatamente ele está falando. E eu falei, eu não tenho como repetir. Ele não está falando em português. Eu ainda tentei balbuciar alguma coisa. Ele estava falando numa língua nativa da África. Eu não falo africano. Mas mesmo assim eu estava entendendo. Por quê? Porque existe o dom de línguas. É para isso que o dom de línguas existe. Para você se comunicar com qualquer ser de qualquer esfera. Até mesmo os animais, os seres vivos aqui da natureza. Salomão falava com os animais. Como isso funciona, eu não sei.
é muito espontâneo assim. Fala como qualquer outra pessoa falaria perto do meu ouvido, eu ouço. Independente da língua que esteja falando, eu sei o que está falando assim, sem precisar saber a língua, sem fazer esforço, e eu simplesmente comunico. E se eu estiver errada em alguma coisa que eu digo, eu sou corrigida naquele momento. Embora nós sejamos humanos, falhos, né? O espírito está sujeito ao profeta, podemos cometer o erro da interpretação ao entregar uma mensagem, é que eu saiba não. Porque toda vez que houve esse risco, eu fui corrigida na hora. A mensagem deve ser entregue exatamente como tem que ser, né? E seja de que esfera esteja vindo. Quando a gente trabalha para o coletivo e a mensagem é direcionada para uma pessoa específica, esta mensagem vem de uma frequência que aquela pessoa alcança, entende? Sempre será dessa forma. Ai, só um minuto. Agora eu não sei se é pra mim parar ou é pra continuar. É pra mim parar. Tá bom? Eu não sei se eu acabei respondendo, né, a sugestão do tema. Não é legal eu trazer esses assuntos agora para vocês, porque esses assuntos fazem parte de temas para iniciação, né? E vocês ainda estão na jornada de autoconhecimento. Não há iniciação sem a jornada de autoconhecimento. Pelo menos os dois precisam estar acontecendo simultaneamente, lado a lado, em colaboração. Se a iniciação contribuir para o autoconhecimento, se o autoconhecimento contribuir para a iniciação. Mas existe um ponto da jornada de autoconhecimento para que aconteça a iniciação, né? Alguém me perguntou se eu era hermetista, gnóstica. Eu só fiquei sabendo da gnose porque eu tropecei num canal que eu me inscrevi chamado Liberdade Espiritual, que é sobre gnose. Aí eu só parei para assistir porque no título tinha alguma coisa relacionada com gnose e eu lembrei que o meu filho mais velho é gnóstico. Eu nunca questionei ele sobre a tal gnose, né? Mas aí eu comecei a assistir alguns vídeos para entender o que era. Nunca estudei a respeito, nem do hermetismo, nada do que é antigo, assim. Por exemplo, tábua esmeralda, os cultos egípcios. Nunca li nada a respeito, nunca estudei nada a respeito nesta vida. O que eu sei, eu fui aprendendo vivendo. A minha realidade desde criança nunca foi normal. Tanto para mim quanto para minha família, a nossa realidade sempre foi mística. Tanto é
que todos os acontecimentos comigo nunca foram estranhados, ninguém nunca duvidou da minha família. A minha família toda sabe e compreende tudo perfeitamente porque é uma realidade da minha família. Todos nós temos essas trocas de figurinha. Podemos falar uns com os outros tranquilamente a respeito desses assuntos. Na maior naturalidade, entende? Mas entre nós é mais simples. Quando eu tenho que fazer isso com outras pessoas, eu tenho que estar certa se eu posso fazer isso. Por quê? Porque senão eu vou fazer igual muita gente faz aí, né? Fazer uma salada mista e confundir. Ninguém esclarece. É que nem, por exemplo, do que adianta falar da tradição egípcia, do hermetismo, da escola de mistérios do Egito, da placa esmeralda, das pirâmides, tanta coisa. De que adianta passar o que já está em livros, passar o que parece que todo mundo sabe decorado? E o processo? Como se dá? Para que eu preciso, por exemplo, saber da placa esmeralda? Eu estou em 2026. Eu preciso saber como nos dias atuais eu posso me envolver com a espiritualidade como eu sempre fiz, sem precisar usar as mesmas práticas, por exemplo, lá do medieval, lá do meio da floresta, lá do período paleolítico. Estão me entendendo? Como é que eu posso me envolver com a espiritualidade hoje, aqui e agora? Como? Do que adianta todo esse outro conhecimento aí? Eu tenho tantos livros sobre tantas coisas que eu não leio. Acabou o tempo das teorias, das histórias. Cada povo teve a sua tradição, seu processo, seu desenvolvimento. Nós estamos aqui agora. A prática. Estamos no tempo da prática. Como se dá a prática? Como é isso de desenvolver processos? Dependendo da tua frequência, os seres que pertencem a essa frequência, a essa dimensão, correspondente à tua frequência, estarão com você, movimentando as engrenagens do universo. Mas você precisa fazer a escolha e dar o primeiro passo. Se esforçar em ir. Só tentar já é ir. Para cada um de vocês, esses seres têm um nome. E eles entendem o modo como vocês se referem a eles. Alguns, por exemplo, o Dr. André Luiz, ele se apresenta com esse nome porque ele pode, como de alguma forma comprovar que ele realmente existiu, não? Como o Dr. André Luiz, ele esteve numa época não muito,
começo do século retrasado, não é? Ele pode usar o nome dele. Há aqueles que estão aqui do outro lado, no outro plano, na outra dimensão, que eles são de uma época mais. Quanto mais antiga a época, menos o nome é importante. É que nem quem você foi na outra vida. Eu fui Isis na outra vida. Isis era uma divindade, não era uma pessoa, né? No mínimo você foi uma sacerdotisa de Isis. Mas enfim, que importa se você foi Isis? Agora você não é mais. Agora, você se lembrou do conhecimento que você adquiriu sendo Isis? É isso que é relevante. Quem você foi, não. O que você aprendeu. Porque esse conhecimento você traz consigo. Né? Eu acabei não falando exatamente sobre os seres, mas eu acabei falando até demais. Então, eu nem sei se vou subir esse vídeo, tá? Espero que eu tenha dado uma resposta satisfatória, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos na alma.